Olá pessoal, aqui é Débora Mexica lá do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para dar uma olhadinha no Conselho dos Arcanos para essa semana que vai do dia 4 ao dia 10 de novembro de 2024. Qual o Conselho dos Arcanos para a gente para essa semana? Bom gente, o arcano principal que saiu para a gente foi o Hierofante, ou aqui está representado pela fé. E é interessante porque a gente inicia essa semana com uma conversa entre Sol e Saturno. Sol no signo de Escorpião e Saturno no signo de Peixes. E a gente tem aqui a fé, mas também a gente tem o arcano para ativar, o Rei de Espadas. Aqui a gente poderia dizer que a gente tem um Saturno aqui, só que a gente está falando de uma energia de água, de fé, de espiritualidade. Então vamos entender o que os arcanos estão nos dizendo para essa semana. Primeiro que essa semana é uma semana de muita conexão espiritual. O arcano principal, o Hierofante, está nos dizendo que essa é uma semana em que a busca pela sabedoria, busca também por alguma orientação. De repente, até mesmo buscar uma pessoa mais madura, mais vivida, uma pessoa que a gente sabe que tem um conhecimento, muita vivência e que pode realmente nos aconselhar, nos guiar, mas também essa orientação ela pode ser espiritual mesmo, de fato, deixando os homens de lado e simplesmente buscando uma conexão com aquilo que você mais acredita, seja nos seus anjos guardiões, nos seus mentores, na sua espiritualidade, nos seus guias espirituais, nos seus orixás, ou até mesmo quem acredita em um eu superior. E é através dessa conexão, desse religare, que talvez a gente tenha respostas, as respostas de forma consciente, pé no chão, em que o pano de fundo se baseia a razão. É muito importante a gente entender que não é para a gente ficar mirabolando, viajando, criando teorias, idealizando coisas fora da realidade. Não é essa energia. É uma energia para a gente realmente se conscientizar do nosso trabalho espiritual, do que a gente está fazendo aqui, de quem somos nós, qual o nosso propósito para além das conquistas materiais, das conquistas mundanas. E é interessante que esse arcano pode ser, inclusive, uma pessoa que a gente encontre por aí, mas também você pode ser essa figura para si mesmo ou para alguém. De repente, se você perceber que alguém está precisando de uma orientação, de uma ajuda, de uma proteção, alguém que está muito cego, alguém que está muito rígido, de repente você pode ser aquela pessoa que venha orientar, ajudar, ou seja, estamos com esse papel. É interessante que esse arcano ele traz uma força astrológica do signo de Touro, e o signo de Touro é o signo que nos lembra que nós estamos encarnados na matéria e que precisamos vivenciar a matéria, mas jamais esquecer da nossa conexão espiritual. Então, ele é o pontífice, é aquele que liga a matéria, a realidade material com a realidade espiritual. E é ele quem nos lembra que nós estamos em uma jornada espiritual, mas pela experiência física. A gente não pode esquecer que somos espíritos antes de qualquer outra coisa. Então esse arcano vem também para nos orientar sobre isso também, relembrar dessa nossa conexão material, mas também da nossa conexão espiritual. Mas lembrando, esse arcano ele não está sozinho, ele está acompanhado de dois arcanos, sendo que um na energia para a gente evitar e o outro na energia para a gente ativar. O arcano que saiu aí para a gente evitar foi o 3 de espadas. O 3 de espadas, gente, é um arcano que ele fala de dor, ele fala de desilusão, de decepção, às vezes de perdas, de rompimentos. Só que esse arcano, diferente do 5 de copas, o 5 de copas é um arcano de luto mesmo, é perda, uma perda muito profunda, muito dolorosa, um vazio que fica. Aqui não, aqui é uma situação em que a gente só precisa superar. Que claro, é preciso passar pela dor, se está doendo, deixa doer, se está sofrendo, deixa chorar, deixa escorrer, mas aqui esse arcano ele está falando, não fique preso a esse sofrimento, não se deixe levar por essa dor, não pare a sua vida por isso. A vida continua, tudo continua girando ao nosso redor e não dá para a gente parar a nossa vida aqui. Então aqui, nessa energia para a gente evitar, está dizendo, primeiro, nós estamos com Sol em Escorpião, nós estamos em uma lunação escorpiana e tudo que esse signo pede é superação, é dar a volta por cima, é se recuperar, é deixar morrer para renascer. Então esse arcano aqui está falando justamente isso, não fique preso, não fique remoendo esses ressentimentos, essas dores, não fique
relembrando o que aconteceu, tudo na cabeça. Lembra que espadas é o arcano da mente? Não fica relembrando as situações e revivendo aquilo na sua cabeça e sentindo de novo toda aquela história. É um arcano que está falando, supere, siga adiante. Ainda mais quando a gente tem o arcano para ativar, que é o Rei de Espadas. Primeiro que o Rei de Espadas, ele representa intelecto, razão, força, confiança mesmo e justiça. Então imagina esses dois aqui juntos. Primeiro, estamos conectados com a nossa fé, estamos buscando orientação, sabedoria, conhecimento, auxílio, mas aqui nós temos o arcano da razão, do intelecto mesmo, daquele que conhece as leis, conhece a justiça, conhece as histórias, entende, interpreta perfeitamente bem os acontecimentos. Ele é neutro no sentido de não escolher lados. Ele é imparcial, só que esse arcano é um arcano de autoridade, porque é rei, é um arcano de liderança, que inclusive nós temos aqui o trono representando essa força sólida, segura, estabilizada. E o Rei de Espadas também representa um certo controle emocional, porque ele não deixa as emoções tomarem a frente da sua razão. Então ele consegue manter a calma para lidar com situações desafiadoras, porque sim, este rei lida com situações desafiadoras. Só que ele pede disciplina, ele pede compromisso, ele pede verdade. Agora, se a gente tem esses dois juntos, é porque é importante a gente manter essa postura consciente, com os pés na razão, com um emocional controlado, com consciência do que está acontecendo, sabendo ler as situações, evitando tirar vantagem de uma situação, é simplesmente buscar trabalhar dentro daquilo que é justo e resolver as questões complexas e problemáticas. Esse arcano resolve tudo aquilo que precisa ser resolvido. De forma prática, sucinta, sem alarde, mas ele pega os maiores problemas, aquelas equações de matemática que quase ninguém consegue resolver, você dá para o Rei de Espadas e ele resolve. Então nós estamos com essas duas forças. Se a gente precisa olhar um pouco para o nosso mundo, e se a gente está com um hierofante que fala dessa reconexão, desse religare, da realidade mundana e não esquecendo da jornada espiritual, o Rei de Espadas está dizendo para a gente, leve isso a sério, não brinque, é uma semana que não é para a gente brincar com esse assunto, não inventar histórias, não criar fantasias na nossa cabeça. Esses dois arcanos estão representando um chacoalho de realidade para que a gente entenda um papel que é muito maior do que esse que a gente cumpre no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, no pagamento das nossas contas, no trabalho que a gente vai todo dia, no dinheiro que a gente precisa fazer para pagar as nossas contas, para pagar o estudo do filho e assim vai. Para além disso, qual é a sua história, qual é a verdade, quem é o personagem que você está construindo para as pessoas ao seu redor, para a sua história, para o seu enredo. Espadas está muito forte porque a gente tem aspectos com Júpiter, Mercúrio, Urano, são planetas mentais. Nós estamos com planetas no signo de Sagitário, Júpiter no signo de Gêmeos, Mercúrio está em Sagitário, Júpiter está em Gêmeos, uma recepção mútua que a gente está tendo entre esses dois. O eixo do intelecto está muito ativo e o eixo do intelecto de Sagitário e Gêmeos também fala da espiritualidade, da religiosidade, das fés, crenças, e também a gente está falando de Gêmeos, que é um signo altamente conectado à realidade cotidiana da nossa vida. Então é a gente fazer essa correlação entre a nossa experiência material, mundana, as nossas relações, mas também como a gente está escrevendo a nossa história, o que a gente está contando nessa existência, nessa vida, sem esquecer de um propósito maior. Entende? Porque aqui é só um pedacinho, é uma pequena página de um livro de milhares de capítulos, porque a vida é eterna. Para quem acredita, existem vários capítulos, existem várias encarnações, né? Então a gente está só escrevendo um pedacinho, mas como que a gente está escrevendo esse pedacinho desse livro da nossa história? Então essa semana é uma semana para a gente avaliar muito bem essa conexão. Saturno vai voltar ao seu movimento direto e a gente precisa estar bem alinhado com essa energia pisciana, porque Saturno está em Peixes e o Sol vai conversar com Saturno essa semana, lá no signo de Peixes. Então a gente tem essa energia aí.
E, para completar, nós temos então um oráculo que fala sobre uma integração. Aqui está falando das várias versões que nós somos. Aqui fala de tempo. Vocês veem um relógio, uma engrenagem aí no fundo, vocês estão reparando aqui? Aqui tem uma engrenagem, está falando do tempo, a gente vê que aqui é a mesma personagem em várias idades, somos nós. Nós estamos contando uma história ao longo do tempo. E esse oráculo, ele está falando, e aí, como é que você está unindo essas duas realidades? Tanto a realidade espiritual, o entendimento da jornada espiritual e como que você está atuando conscientemente na sua vida. Será que você está esquecendo de propósitos maiores do que os materiais? Será que você está entendendo que a gente não é feito de títulos, de diplomas, de troféus, de cargos, de rótulos, de status, de casamento e coisas do tipo? A gente não é feito disso. Isso são só fragmentos de uma passagem na Terra. Mas o importante dessa semana é a gente entender qual é o nosso propósito para além dessas coisas. Entende? E esse oráculo veio para afirmar mais uma vez como é que você está integrando as várias personas dentro de você, as várias histórias que você está contando, do seu passado, da sua primeira infância, da sua juventude, da sua fase madura, da fase mais experiente da sua vida. Como que você está integrando todas essas vivências? E o resultado, quando você une tudo isso até aqui, até o seu momento de vida, quando você mistura toda essa massa, qual o resultado? O que sai dali? Sai algo bom? Você se sente realizado ou realizada? Você está feliz ou infeliz? Você se sente frustrado? Incapacitado? Aí você pode sempre reescrever a sua história, mas sempre lembrando que os valores reais, eles estão em um campo muito mais sutil, que é o que a gente deixa de herança, é o nosso legado e é como as pessoas vão lembrar da gente, o que elas vão aprender com a gente. É aquela história que eu sempre falo aqui, você está caminhando na vida, dê uma olhada na sua estrada e veja como que você deixou essa estrada. Você deixou flores no seu caminho? Você deixou tudo quebrado, tudo estragado? Você machucou pessoas? Você feriu outras? Você foi injusto aqui? Você foi desonesto? Você foi uma pessoa íntegra? Você ajudou quem precisava? Então, como é que está o seu caminho? Ele está florido ou está cheio de espinhos? E essa semana é uma semana para a gente pensar no que esse caminho resulta aqui. E o mais importante é se desapegar de ressentimentos, mágoas, e superar, seja o que for que tenha trazido para você dor, sofrimento, tristeza. Supere. Passe por cada etapa da sua vida. Entenda que a vida é feita de etapas. Tudo passa e é sempre tempo de recomeçar. Então essa é a mensagem dos arcanos para essa semana, que vai do dia 4 ao dia 10 de novembro. Desejo que todos nós tenhamos uma semana iluminada, repleta de sabedoria, de entendimento dos nossos valores, reais valores, mas que a gente esteja muito pé no chão, muito consciente de todo esse processo que a gente está passando. E que a gente busque lembrar quem a gente verdadeiramente é e como que a gente está deixando cada passo desse caminho, tá bom? Lembrando, se vocês gostaram do vídeo, de deixar o joinha, que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos mais místicos e esotéricos, de deixar seu comentário aqui embaixo também, de se inscrever no canal, acionar o sininho. Lembrando que aí ao lado eu estou deixando os vídeos de referência e caso você ainda não seja inscrito aqui no canal Débora Mexica Oficial, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve, começa a fazer parte desses encontros com os arcanos que a gente tem todas as semanas. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos vídeos. Até lá. Tchau, tchau.